Olá, povo amado de Cristo Jesus, que alegria estar com vocês aqui mais uma vez, que alegria estar entrando aí na sua casa, não é? Através dessa mensagem, que a paz do nosso Deus, aquela paz que excede todo e qualquer entendimento, possa encontrar sua casa, sua família, seu local de trabalho, tudo aquilo em que está em sua volta, onde você colocar a planta dos seus pés, que seja abençoado pela presença de Deus, através da palavra, através do entendimento do Senhor Jesus. É muito bom nós servirmos a Deus, nós nos alegrarmos no Senhor, nós nos colocarmos na presença de Deus, com o coração aberto, o coração ali alegre, fortalecido no Senhor, no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia. E esse é o fator pelo qual nós ainda continuamos vivos, né? E aqui de pé para falar do amor de Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Talvez você esteja aí pensando, a minha vida está uma derrota, eu estou vivendo uma vida totalmente fora de cogitação, daquilo que eu queria, daquilo que eu sonhei, projetei. Mas se alegre, o nosso Deus é um Deus de mudança, é o Deus que de um dia para o outro, da noite para o dia, como se diz, Ele muda a nossa história e faz acontecer sobre nossas vidas algo novo, que alegra o coração dele. Então se alegre no Senhor, se fortaleça no Senhor, né? E na força do seu poder, para que você possa verdadeiramente viver os dias que o Senhor escreveu para a sua vida. Talvez você diga, pastor, a minha família está toda derrotada, a minha família tem sido um fracasso, a minha casa, o meu lar, o meu local de trabalho, a minha igreja, o meu ministério, o meu chamado está sendo algo que eu não sonhei que fosse dessa forma, eu achei que seria de outra forma, eu até projetei, eu até coloquei ali na presença de Deus, mas parece que deu errado, parece que não saiu da forma que eu queria, da forma que eu projetei, sonhei. Mas glorifique a Deus, porque se Deus está trabalhando em sua vida, você vai ter algo novo da parte dele para você viver. Amém? Apenas acalma o seu coração, tira a ansiedade, o nervosismo, o achismo, né? Tem muita gente que fica de uma forma, eu acho, eu penso, todo penso é torto, e ninguém perdeu nada, você acha nada. Então se coloca na presença de Deus e diga, Senhor, faça de mim segundo a tua vontade, faça-se cumprir em mim o teu querer, né? Renuncie da sua vida o pecado, renuncie da sua vida as coisas que lhe traz fracasso, talvez uma amizade que lhe traz um fracasso. Separe de pessoas que não lhe levam a Deus. Sabe aquela pessoa? Tem pessoas que só levam você ao fracasso, a desgraça, a derrota, a coisas negativas. Não! Se aproxime de pessoas que te aproximam da cruz, que te levam junto ao Calvário de Cristo, que te levam junto ali às promessas de Deus. Retire da sua vida aquilo que desagrada ao coração de Deus, que desabona a sua conduta como homem e mulher de Deus, e seja vitorioso em Cristo Jesus. Deus nos chamou para ser servos da palavra. Deus nos chamou para viver através da palavra, né? Não através de palavra de homem, de pastor, de presbítero, de diácono, de bispo, de missionário, de homem nenhum. Deus nos chamou para vivermos através da palavra dele. Ela que nos traz entendimento, ela que nos revela, ela que nos convence através do Espírito Santo do juízo, do pecado, né? E da justiça de Deus ali. Nós precisamos mais e mais nos envolver com Deus, nos envolver com essa palavra. Então se alegre no Senhor, diga, Senhor, talvez a minha vida não esteja daquela forma que eu queria que tivesse, mas está do jeito que o Senhor está, que o Senhor projetou, e o Senhor vai mudar a minha história. Saiba de uma coisa, Deus não permite que passemos pelo deserto para fazer morada, não, é apenas uma passagem, é apenas uma travessia ali que acontece em nossas vidas para alcançarmos a terra prometida. Aquilo que Deus projetou para nossas vidas está ali posteriormente a essa luta, a essa situação adversa que às vezes passamos, mas chegamos a uma terra onde nós podemos dizer, essa sim emana leite e mel. Amém? Glória a Deus. Eu estou com a palavra do coração de Deus aqui, para os nossos corações, lá numa da carta de Paulo ao povo de Roma, não é? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 em diante. E nessa passagem aqui, Paulo nos faz um alerta, Paulo nos faz aqui uma advertência, ele nos faz algumas perguntas, das quais nós devemos
responder para nós mesmos: nós somos de Deus, então por que ainda estamos vivendo nas coisas que não agradam o coração de Deus? Isso acontece muito. Às vezes estamos dentro da igreja, estamos no altar da igreja, no púlpito da igreja, mas não estamos agradando ao Senhor. Isso, né, deixa o coração de Deus triste conosco. Nós fomos chamados para vivermos de acordo à palavra, de acordo à vontade e desejo do coração de Deus, renunciando aquilo que desabona nossa conduta como cristão, renunciando aquilo que nos afasta de Deus, para vivermos uma novidade de vida que Deus separou para nossa caminhada em Cristo Jesus. Amém? Então, epístola de Paulo ao povo de Romanos, capítulo 6, versículo 1 em diante, Paulo já começa nos fazendo uma pergunta, já nos questiona, dizendo assim: que diremos, pois? Que diremos, pois? Se permanecemos no pecado, para que a graça abunde. Ou seja, como é que eu posso estar no pecado? Como é que eu posso estar vivendo uma conduta que me separa de Deus, mas eu quero as bênçãos de Deus? Não tem condições. Não é? É aquele filho, por exemplo, que despreza o pai, é aquele filho, por exemplo, que não segue o conselho do pai, é aquele filho que não segue a orientação do pai, mas quando a coisa aperta, quando ele corre, o pai, não é? É aquele filho que não quer saber do pai, não quer saber da sua palavra, não quer saber das suas orientações, não quer saber dos seus conselhos, não quer saber dos seus cuidados, mas quando, me perdoa a expressão, quebra a cara, corre para onde? Para o pai. É aquele filho, por exemplo, que não obedece, mas que é mesada. É aquele filho que não tem compromisso com o pai, mas quer que o pai o socorra financeiramente todas as vezes que ele acha que tem que ser, ou seja, que ele se faz necessário na vida dele. E muitas das vezes que o pai diz: não, peraí, calma, não é? Primeiro vamos sentar, vamos conversar. Aí Paulo diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça mude? Ou seja, o que é a graça de Deus em nossas vidas? É o favor imerecido onde o merecemos, né? Mas Deus nos alcançou por essa graça. Mas às vezes nós estamos brincando com a graça de Deus. Já viu pessoas assim, que brincam com a graça de Deus? Do jeito que eu sou, do jeito que eu estou vivendo, Deus me entende. Não entende não, meu irmão. Não, minha irmã, tire isso do seu coração, tire isso da sua cabeça. A misericórdia de Deus nos alcança, mas chega um momento que a justiça também de Deus é derramada sobre a nossa vida. Deus não nos entende da maneira que estamos, não tem esse negócio: vem como está e permanecer como anda o processo. Não, vem para ter mudança, vem como está, mas vamos mudar, não é? Vamos transformar. E Paulo continua dizendo assim, no versículo 2, Paulo responde: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como ainda vivemos nele? Como é que eu posso dizer que recebi Jesus na minha vida, entreguei minha vida para Jesus, né? Já desci as águas, sepultei a velha criatura, me levantei das águas para andar em novidade de vida, né? Já fui ensinado com o Espírito Santo, mas quero viver nas coisas do erro, quero permanecer no erro. Não há conjunção entre o pecado e o poder de Deus. O pecado nos separa de Deus. Lá em Isaías ele fala isso: o que nos separa de Deus é o nosso pecado, é as nossas transgressões, é que nos afasta de Deus, O braço do Senhor não está encolhido para nos alcançar, E nem o seu ouvido é gravado, mas o nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. E Paulo faz aqui, ele faz a pergunta no capítulo, do versículo 1, e no 2 ele responde: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como ainda vivemos nele? Não tem lógica. Eu sou de Jesus, já entreguei a vida para Jesus, como muitos dizem, sepultou a velha criatura no batismo das águas, já foi preenchido pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo no coração, mas ainda vive no pecado, na fornicação, na prostituição, na mentira, defraudando o patrão, defraudando a empresa. Sabe aquele funcionário que chega atrasado todos os dias? É ladrão, me perdoe a expressão, mas é um ladrão. É uma pessoa que está roubando a confiança do patrão e o horário da empresa. Se o horário dele é 8 horas, ele não pode chegar às 8h30, 8h20, 8h50. Não, uma coisa é esporádico, acontecer esporadicamente. Outra coisa é acontecer todos os dias. Já virou um costume. E me perdoe, mas tem gente dentro da igreja, até que faz parte do altar, que às vezes tem esse vício. Chegar atrasado para o colega de trabalho, render o colega de trabalho atrasado, e quando ele falar: não, eu tenho minhas tolerâncias. Tu tem não, meu irmão, tu está errado, tu está vivendo do pecado. Como é que pode ser, já dizer que é de Jesus,
já ter passado pelas águas, às vezes está no altar do povo da igreja, mas anda defraudando a empresa com os horários de trabalho. Cuidado, meu irmão. A Bíblia diz que o que estraga a vinha não é as raposonas, é as raposinhas, é as pequenas coisas. Eu costumo dizer que na igreja sempre que um câncer, quando se instala numa pessoa, ela não vem já vem aquela coisa que vem comendo a carne toda, não. Às vezes uma pequena fissura, às vezes um pequeno ferimento, que vai crescendo, desenvolve um câncer e não tem mais cura. O pecado é a mesma coisa. É aquela coisinha pequenininha que vai fazendo, vai acontecendo, mas Deus está me entendendo, Deus está me honrando, Deus está me abençoando, mesmo assim nos meus erros, Deus está me abençoando. Chega um momento que a misericórdia do Senhor é retirada, aí meu irmão, vem a justiça. Paulo está dizendo aqui, não tem condições de eu dizer que sou de Deus, né? Viver no pecado, querer que a graça abunde sobre minha vida. E Paulo diz, não, de modo nenhum. No versículo 2 do 6 da carta de Paulo aos Romanos, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Não tem lógica, não há comunhão entre trevas e luz. Eu não posso dizer que sou de Deus, mas quero agradar o mundo, viver como o mundo vive. Não! Nós estamos chegando agora aqui uns dias, o carnaval. Tem muito cristão aí dentro da igreja que pode ter certeza, vai participar. Às vezes vai até para outra cidade, que lá ninguém conhece, mas o autor da vida te conhece. O autor da vida te conhece. Cuidado, não é? Senta na frente da televisão para ver a escola de samba, se alegrando. Meu irmão, isso não é de Deus, não. Isso não é do Senhor, não. Isso não agrada o coração de Deus. Tu foi chamado para ver uma novidade de vida. E Paulo continua, versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados com Cristo, com Jesus Cristo, fomos batizados da sua morte. Ou seja, quando Cristo morreu ali, nós morremos com Cristo. Na ressurreição, nós ressuscitamos com Ele. E Paulo continua dizendo assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo. Ou seja, quando descemos as águas, sepultamos a velha criatura, o velho homem, para quê? Para dar novidade de vida, pelo batismo da morte, para com Cristo. Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? É mudança de caminho. O que é se converter? É deixar o mau caminho. Convenção é isso. Eu estou andando nesse caminho aqui, eu conheço Jesus, eu faço uma convenção. Não, esse caminho eu não quero mais, eu vou seguir esse caminho aqui, eu vou seguir essa estrada aqui. Mas como pode eu estar dentro da igreja, voltar da igreja, no púlpito da igreja, mandando os caminhos tortuosos que eu andava antigamente? As pessoas olham para mim e dizem assim: não houve mudança nenhuma. O João não mudou em nada. O João continua a mesma pessoa de sempre, não é? Só tomou um banho na piscina batismal da igreja, ou no rio, ou foi batizado, ou no açude, na praça, sei lá, onde desceu as águas, não é? Se não tem novidade de vida, se não há testemunho de vida, a pessoa simplesmente desceu as águas ali, só tomou um banho. As pessoas vão olhar para ele, não vão ver testemunho, não vão ver mudança de vida. As pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer: rapaz, quem era o João? E quem é o João agora? Quem era a Maria? Quem é a Maria agora? Quem era o Pedro? E quem é o Pedro agora? Isso não está em novidade de vida. Mas tem pessoas que já deixou até as águas, estão dentro da igreja, mas vivendo ele, dizendo assim: não, Deus vai me abençoar da maneira que eu sou. Meu irmão, eu não quero só a bênção de Deus, eu quero é Deus. Eu não quero a bênção de Deus, eu quero o Deus da bênção. Eu não quero só a bênção do Cristo, eu quero o Cristo da bênção. E para Cristo habitar a minha vida, habitar na sua vida, nós precisamos ter mudança de vida. Nós precisamos ser cristãos de verdade, diferente do mundo. Nós precisamos incomodar o mundo com a nossa fé. Incomodar de que forma? As pessoas que olham para a gente, para nós, vejam a presença de Deus. E onde chega a presença de Deus, as trevas se incomodam, as trevas têm que sair. Nós temos que ser, nós somos luz. O próprio Cristo, Ele não nos comparou com o sal da terra nem com a luz. Nós somos, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Mas eu estou na igreja, diz que sou crente, diz que sou evangélico. Não, eu tenho que ser de Jesus. Tem muitas pessoas que é acusadas: mas fulano não é crente? Por que não é desse jeito? Porque não é de Jesus. Porque não é de Jesus. Vive uma fofoca miserável, me perdoe, mas é assim que vive. É uma fofoca tremenda, a pessoa vive da mentira, né? Omitindo fatos. Não, que o diabo agora criou esse negócio. Não, eu não menti, eu só omiti a verdade. E omitir a verdade não é faltar com ela, e faltou com a verdade não é mentira.
Nós que somos de Deus precisamos mudar essa realidade, não é? Mas tem muita gente dentro da igreja dessa forma, preso na mentira, como já falei ali há pouco, defraudando a empresa, não é? No meio dos colegas de trabalho é uma pedra de tropeço, dando mau testemunho, não chega dentro do horário de trabalho, e diz que é crente. Crente ele é, evangélico ele só não é de Jesus ainda. Ser de Jesus é diferente, é como Paulo está escrevendo aqui. Ele diz mais no versículo 5: porque se formos plantados juntamente com ele, e na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Ou seja, se formos sepultados com Cristo na morte, né, pelo batismo, nós ressurgimos na ressurreição de Cristo para andar em novidade de vida, para andar de forma diferente. Não é para ser diferente, o santarrão, não, é para ter testemunho de vida. Não é para andar por aí julgando as pessoas, não, é para andar com testemunho de vida. Quem olha para você, vê a presença de Deus em você. Aqui na igreja, esse ano nós estamos vivendo o ano do exato perfume de Cristo. Então as pessoas têm que passar por mim, por você, e sentir o cheiro de Deus, sentir o cheiro de Cristo, sentir a presença do Senhor. E às vezes não está acontecendo não. Às vezes o vizinho passa por a gente, vê uma pessoa totalmente arrogante, prepotente, me perdoa a expressão, nojenta de se conviver. É assim que é. Não somos de Deus, não temos testemunho de Deus não. Não temos testemunho de Deus não. Nós nos achamos muito santos. E se olhar a nossa vida, só a misericórdia do Senhor. Versículo 6: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O nosso corpo de pecado, antes de conhecermos ao Senhor, ele foi que habitava em nós, com a nossa convenção, com o nosso batismo nas águas, ele foi desfeito, ele foi lançado fora, para que nós possamos agora, com a novidade de vida de Cristo, ou seja, na ressurreição, andarmos com a vida nova, em novidade de vida. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos despertar, nós somos da fé, precisamos despertar. Às vezes pessoas ao nosso lado não se convertem, porque o nosso testemunho é péssimo. O nosso testemunho é péssimo. Nós torcemos quando alguém se dá mal na vida, nós nos alegramos, porque às vezes não gostamos do vizinho, né, digamos assim. Aí o vizinho se dá mal, aí nós nos alegramos com isso. Eu sabia, eu preguei isso na igreja um dia desse aqui. Eu bem que sabia que ia dar errado. Às vezes o casamento que é desfeito, nós nos alegramos. Às vezes uma empresa que é desfeita, nós nos alegramos. Eu sabia que aquilo era fogo de palha, não ia dar certo. Não, mas isso não é de Deus não. Isso não é dar novidade de vida não, isso é dar na velha criatura. Isso é o velho homem se levantando da sepultura das águas, levantando da piscina batismal. Paulo diz no versículo 7 agora: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se nós morrermos no batismo, na crucificação, lá no Calvário, o nosso pecado foi colocado, como está em Isaías 53, foi colocado sobre as suas pisaduras, suas feridas, foi colocado o nosso pecado. Se nós cremos dessa forma, por que agora nós estamos vivendo uma vida totalmente fora do Calvário? Não tem lógica. Se nós fomos sepultados, fomos mortos com Cristo no Calvário, o velho homem foi sepultado no batismo, na sepultura do Cristo, mas quando ele se levantou, nós também nos levantamos do batismo das águas para andar em novidade de vida, ser uma pessoa não diferente, mas agir diferente. Eu digo que quando nós entregamos a vida para Cristo, o que muda não é o nosso físico não é? E às vezes pode até mudar. Você aprende ali dentro da palavra que o seu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar, não é? Perdeu um peso, está fazendo mal ali, enfim. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando nós nos convertemos, não é o nosso físico que muda. Se eu tenho as entradas de calvície, vai continuar. Se eu uso óculos, a não ser que Deus me cure, eu posso buscar o Senhor e me curar, isso é fato. Mas eu estou só para você entender que o que vai mudar não é o lado de fora, não é o exterior, é o interior. Jesus disse que o que marca não é o que entra, é o que sai, ou seja, o que está lá dentro, não é? Nós temos que ter nossa alma, nosso espírito, tem que brotar coisas boas, palavras de fortificação, palavras de santidade, palavras de sabedoria, de entendimento de Deus.
Então o que vai mudar, se eu sou barrigudo, eu estou barrigudo. A não ser que eu faça ali um cupizinho, uma caminhada e tal, enfim, e perca peso. Aí sim, vai mudar meu físico. Mas não quer dizer que quando nós entregamos a vida para Cristo, o que muda é o nosso interior, é a nossa alma, é o nosso espírito, é aquela pessoa rancorosa, é aquela pessoa que não tem sentimento, é aquela pessoa que só pensa maldade. Ela é transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Porque ela se converteu, ela agora é nova criatura. Ela sepultou aquele velho homem mau, aquela velha criatura mal foi sepultada nas águas batismais, sepultou no batismo, e quando ela levantou das águas, ela se levantou com Cristo a ressurreição para andar em novidade de vida. Não podemos ser de Deus e andar no pecado, não, meu irmão. Versículo 9: sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Ou seja, a morte não tem domínio sobre Cristo. E a morte física, a morte espiritual também não tem mais domínio sobre nós. Nós vamos partir daqui uns dias para a eternidade. Isso é fato. Todos nós vamos. Daqui a 100 anos, nenhum de nós que estamos hoje nessa geração, ou nesse momento sobre a terra, vamos estar mais vivos. Isso é um fato. Isso é um fato. Até o bebezinho, daqui a 100 anos, todos nós já fomos embora, não é? Essa morte física passaremos, mas a morte espiritual, ou seja, a condenação eterna, dessa o Senhor nos trouxe salvação, nos livrou, porque nós fomos chamados para dar novidade de vida, para quando partirmos daqui, estar na eternidade com Cristo. Mas como posso fazer isso se eu vivo do pecado? Como é que isso pode acontecer se eu digo que sou Deus, mas vivo do pecado? Não tem lógica. Versículo 10: pois quando ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver para Deus. Se eu morri para o pecado, aquela velha criatura, aquela pessoa que se drogava, se prostituía, que andava mentindo, defraudando, não é? Aquela pessoa que vivia presa no adultério, na fornicação, na pornografia, ela teve um encontro com Cristo, ela agora se levantou das águas para andar em novidade de vida. Ela sepultou a velha criatura e agora é de Jesus. E ela agora vive o quê? Mas quando viver para Deus. É viver para Deus. Nós estamos no mundo aqui, mas não vivemos mais para o mundo, nós vivemos para Deus. E o nosso testemunho vai levar muitas pessoas para o Senhor. Versículo 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo nosso Senhor. Oh, glória a Deus! Mortos para o pecado, separados dessa vida pecaminosa, porque nós somos de Deus agora, mas devemos ter esse testemunho de andar em novidade de vida. Meu irmão, minha irmã, você não pode dizer que é de Deus, mas é viver preso no pecado. Ah, pastor, eu gosto de uma mentirinha. Ah, eu gosto. De vez em quando eu solto uma. Se livre disso. Ah, pastor, o senhor sabe, eu aceitei Jesus, que essa palavra eu nem gosto de falar, que é Jesus que me aceita, porque quem sou eu para aceitar Jesus? Ele é quem me aceita. Foi ele que me aceitou, todo cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de coisas que desabonava a conduta de um homem. Foi ele que me aceitou. Depois que ele me aceitou, o que eu tenho que fazer agora? Me esforçar para viver aquilo que diz a palavra, me separar do mundo, das coisas que o mundo oferece, para viver o que Deus me apresenta por meio da sua palavra. Não podemos ser Jesus e andar do mesmo jeito. Não tem como. Dessa forma eu não sou do Senhor. Eu não posso ser Deus, como eu já falei aqui, e andar na mentira, na prostituição, na fornicação, né? Tem muito casal aí que até faz a obra do Senhor e não sou nem casado ainda. E o pastor até sabe, mas está agradando a ele, está ajudando do templo, está sendo favorável ao gasofilacho, então deixa como está. Pastor, o senhor vai dar conta a Deus. O senhor vai dar conta a Deus. O que o senhor conduz hoje como ovelhas vai entregar no trono da graça. Seja um pastor de instruções, ensine pela palavra, mostre o que está certo ou errado. Não importa se a pessoa é o maior e o melhor dizimista da igreja, o maior ofertante. Se ele estiver em pecado, estiver em erro, você está sendo condenado por isso, você está sendo conivente com o pecado. Não, mas que se eu falar para eles casarem, eles saem da igreja, que saiam. Não quer Deus não sai. Não quer saber de Deus não quer andar dentro da legalidade bíblica não. Então, meu irmão, aqui nós somos de Deus. Não quero responder diante de Deus pelos seus atos, não. Estou orientando você para andar pela palavra. Não quer, não.
tem que se levantar para andar em novidade de vida. Vou ler de novo aqui o versículo 10. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Tem que viver para Deus. Tem que viver para Deus. Eu, como pastor, tenho que viver para Deus. As ovelhas do ministério têm que viver para Deus. Eu tenho que instruí-las para viver para Deus. Não posso ser conivente, não posso agradar a Mariazinha, agradar o fulano, o Beltrano, porque me ajudam na obra, porque são dizimistas, o maior dízimo, é a melhor oferta. A pessoa paga sozinha aqui o aluguel do imóvel, não é? Paga as contas da igreja, mas está no erro, está no erro. Meu irmão, vamos se acertar com Deus. Ah, pastor, não quero não. Não quero de forma nenhuma, então, meu irmão. Como é que a Bíblia diz, lá em Amós? Poderá andar dois juntos sem um acordo? Não. Tem que haver um acordo. E eu tenho que andar ligado com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que andar ligado com o Senhor. Eu tenho que andar ligado com o Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não se agrada, ele não tem prazer com o pecado. Não. Ele se separa do pecado. Ele se afasta do pecado. Paulo diz aqui no versículo 11, para nós encerrarmos aqui, ele diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu irmão, pare de se preocupar de agradar o mundo, agrada o Senhor. Pare de se preocupar, não, mas o mundo pensa isso de mim, o fulano pensa isso de mim. Não, eu quero, Senhor, o que o Senhor tem visto em mim? Oh Deus, me ajude, me mostre aquilo que está desagradando o Senhor, para eu me consertar. Eu não posso mais andar no pecado, porque eu fui chamado para andar em novidade de vida. Me ajude, Senhor, para que eu possa dar bom testemunho. Me ajude, Senhor, para que eu possa ser verdadeiramente um canal de bênção, a atalaia do Senhor, anunciar a tua palavra, mas anunciar com autoridade, com conhecimento, que anunciar a tua palavra como eu vivo essa palavra, o que mudou a minha vida. O Evangelho de Cristo não é eu pregar a minha vida, é pregar a vida de Cristo, mas o que Cristo fez em mim tem que transparecer para a igreja. Eu tenho que pregar essa palavra aqui, eu tenho que pregar essa palavra com autoridade. Diga, a autoridade é essa, com conhecimento de ter vivido, estar vivendo ela e ter uma promessa de viver até o último dia da minha vida, e no final de tudo eu ir morar com Cristo, eu ir morar com Deus, eu ir para a eternidade com o Senhor. Essa que é andar em novidade de vida. Deus te chamou para andar em novidade de vida. Deus te chamou para ser nova criatura. Deus te chamou para ser homem e mulher de Deus. Ah, pastor, tu não está pregando para perdidos, não? Tem mais pessoas perdidas dentro das igrejas do que no mundo lá fora. Tem pessoas lá fora mais tementes a Deus do que as dentro da igreja. Porque as dentro da igreja já se acha muito íntimo de Deus, se acha muito íntimo do Senhor. Não, eu e Deus somos assim, eu e Jesus somos assim. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. A justiça de Deus é uma só, a justiça do Senhor é uma só. Lá em Crônicas, deixa eu ir aqui, beijo, só para encerrarmos, deixa eu ver se eu estou certo, 14:7, não, 1 Crônicas, deixa eu ver aqui, eu não tinha preparado não, 2 Crônica 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e o que mais, Senhor? E buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está falando para mim e para você, homem e mulher de Deus. Não é para o mundo lá falando, é para nós, né? Dizendo, se o povo se chama pelo meu nome. Quer que eu leia de novo? 2 Coríntios 7:14. 7:14, a Crônica, perdão, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo se chama pelo meu nome, ou seja, o povo de Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está nos chamando a atenção. Mensagem de hoje, mensagem desse momento: se levante para andar em novidade de vida. Se você sepultou a velha criatura, já pelas águas do batismo, se levante para andar em novidade de vida. Tire o certo dos maus caminhos. Você não pode ver no pecado se você foi chamado já para a salvação.
se você já sepultou a velha criatura, já confessou Jesus como o Senhor de sua vida. Nós somos de Deus e temos que viver como estáis. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.